Fala aí galera, eu sou o Diego, esse é o canal Ganhando na Bolsa. Galera, se esse conteúdo aqui agregar algum valor, você aprender alguma coisa nova, não esquece de deixar um likezão que o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e divulga para mais pessoas, tá? Isso vai ajudar muito o meu trabalho, tá? Se até o final você aprendeu alguma coisa nova, esse vídeo agregar algum valor, não esquece de deixar um likezão. Se não é inscrito, se inscreve aí clicando no botãozinho vermelho e ativa o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Então galera, no vídeo de hoje, vamos lá, sem enrolação, vou estar mostrando aqui se valeu ou não a pena a gente estar investindo no fundo IRDM11, o fundo Iridium, um FII de papel. Lembrando, nada aqui se trata de recomendação de compra. E outra coisa, galera, não compare ativos de classes diferentes. Vou comparar um fundo de papel com uma ação, um fundo de tijolo com uma ação ou um fundo com tesouro direto. Não, galera, ao meu ver, numa carteira, cada ativo tem a sua função. E qual que é, para minha carteira, qual que é a função do fundo imobiliário? A função, para que serve na minha carteira o fundo imobiliário? É para geração de renda, para ter um fluxo de caixa, dinheiro novo entrando para a gente fazer novos aportes em outros ativos ou no mesmo fundo, tá? Vou estar ajustando a minha estratégia agora, vou reinvestir tudo que cair de fundo imobiliário em fundo imobiliário, tá? Para que o que dá a diferença no longo prazo, ao meu ver, nos fundos imobiliários, é esse reinvestimento aí dos proventos, tá? Vou fazer uma simulação para vocês verem, mas antes a gente vai ver aqui se valeu, quanto que rendeu ou quanto de prejuízo a gente teve investindo no fundo Iridium, beleza? Então vamos lá, galera, tô aqui na minha carteira, tá? Vamos dar uma olhada aqui, eu já mostro para vocês. Pus um ativo aqui no Tesouro pra gente fazer uma simulação qual que rendeu mais, mas vou deixar isso pro final, tá? Então vamos lá, quanto que eu investi no fundo Iridium? Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Aqui na minha carteira eu vou entrar no site aqui, ó, meus dividendos. Então vamos lá, aqui tá minha carteira de fundos imobiliários. Deixa eu mostrar aqui por rentabilidade, tá? Então tá da maior para menor. Vamos lá, cadê o fundo Iridium? Então tá aqui, ó, o fundo Iridium. Olha só, eu invisto há mais ou menos uns 3 anos, deixa eu dar uma olhada aqui, antes da gente prosseguir, vamos aqui em proventos, eu quero ver desde quando que eu recebo proventos desse FII aqui, tá? Lembrando, galera, não compare classes de ativos com ativos diferentes, ou até do mesmo ativo, tipo ações, vamos supor, vou dar um exemplo aqui. Você pega uma ação de um segmento lá de energia elétrica e quer comparar com uma ação de varejo. Não faz sentido. As margens são totalmente diferentes, o segmento de negócio é totalmente diferente, lucratividade, custo, tudo é diferente. Então não faz sentido nem entre classes você comparar ativos de segmentos totalmente diferentes. Aí não faz nenhum sentido você comparar um fundo imobiliário que, ao meu ver, tem sua função de geração de renda, tá? Fluxo de caixa, para entrar dinheiro novo para você estar comprando uma ação ou até mesmo o mesmo fundo imobiliário ou investindo no tesouro, tá? Então não faz sentido você comparar um FII, seja um FII de papel, que eu acho que é mais... casa mais ali se você quiser comparar com uma renda fixa, mas mesmo assim eu não julgo interessante. Compare FII com FII, renda fixa com renda fixa, etc. Mas vou fazer uma simulação aqui para ver qual rende mais, tá? No finalzinho do vídeo. Então vamos lá, ó. Vamos por aqui os proventos. Deixa eu ajustar aqui para a gente ver quanto que a gente recebeu de proventos aí, quanto tempo que a gente está investido nesse fundo imobiliário, que é o IRDM11 aqui, IRDM11. Então vamos lá. Então eu invisto aí nesse fundo, ó, fechou 2 anos aqui, ó. 2 anos investindo nesse fundo. Quanto que a gente teve de renda passiva? 2.600, com 2.600 aqui vai dar 5.200, 5.300 quase, mais 500 aqui, quase 6 mil reais aí de renda passiva desse fundo imobiliário, tá? Uns 5.800 e pouquinho. Olha que interessante. Porém, vamos dar uma olhada aqui, ó. Então eu invisto no fundo há 2 anos, né? Se a gente contar os meses ali, ó. A partir de outubro de 2020 eu comecei a investir nesse fundo e dezembro ali, contando aqui esses meses, a gente está em setembro, vai fechar aí 2 anos investindo nesse fundo imobiliário. Lembrando, é um fundo de papel, então eu considero FIIs de papel um pouco mais arriscado, né? Quando a taxa de juros começa a baixar aí, a rentabilidade diminui, os proventos, né? Além de ter um risco maior, porque ele é uma carteira de dívida. Nada mais é do que ele empresta crédito aí para
segmento imobiliário, né? CRIs, LCIs, etc. Isso atrelado à taxa de juros, IPCA, a taxa Selic. Então essa é a indexação. Dependendo da indexação, agora a gente está com o IPCA caindo, os FIIs aí que são de papéis atrelados à Selic vão entregar um yield melhor, tá? Até o próprio fundo RISR11, que eu fiz o vídeo aqui, vou deixar um card para quem quiser ver, ele tem a maior parcela da sua carteira alocada ali, atrelada ao IGPM, tá? Então, com essa queda do IGPM, ele tá pagando um pouco menos. Então, os FIIs que tem uma parcela um pouco maior em Selic vão pagar um pouco melhor, vão sair um pouco melhor nesse cenário de IGPM mais baixo, tá? Beleza? Então a gente já entendeu aí como que é atrelado os FIIs, são atrelado a alguma taxa fixa aí seja taxa Selic, IGPM, IPCA. Vamos dar uma olhada aqui, então a gente está investindo há 2 anos, quanto que a gente investiu e quanto de rentabilidade. Vamos dar uma olhada aqui, ó, deixa eu baixar aqui para vocês verem. Vamos ajustar aqui, ó, por rentabilidade. Olha lá, tá, a rentabilidade é o último, é o que teve o pior retorno, olha só. Então, nesses 2 anos, a gente teve uma queda. Eu comprei praticamente lá no topo, né? Fiz os maiores aportes. Investi, então, cerca de 28.328,18 centavos. E hoje a gente tem 23.754. Olha, uma queda de 16,11% aí no nosso investimento. Porém, galera, ó, se a gente investisse todos os proventos nesse mesmo FII, coisa que eu não fiz, eu tinha outras classes de ativos para comprar, ações, renda fixa. Então eu usava esse fluxo de renda para estar investindo nesses outros ativos. Mas o interessante, depois que você tiver a tua carteira montadinha, eu vou usando esse fluxo de caixa para mim distribuir, eu quero um peso igual aqui para cada FII, porém vai ser um peso de 20% num segmento, 20% em outro, dividido aí em 2 ativos do mesmo segmento, 2 FIIs de logística, por exemplo, 2 FIIs de shopping, e assim eu vou fazer essa alocação, para que não fique mais de 20% num único segmento e mais de 10% num único FII, né? Que a gente tem uma distribuição interessante, diluindo o risco, beleza? Então depois que eu tiver a carteira montadinho, cada um com o seu peso ideal, eu vou reinvestindo os proventos de um determinado FII num FII, que é o que eu acho que dá o maior retorno, né? É esse reinvestimento dos proventos, dos aluguéis mensais, tá? Então a gente teve uma queda e um prejuízo de 16%, uma queda na cotação, 16,15%, porém com os proventos a gente ainda está com um lucro aí de 4,46%. Galera, então, apesar de estar com uma queda grande, não é grande, né? É uma queda considerável, né? A gente ainda está com lucro, tá? Vamos mostrar aqui, ó, nas barras para vocês verem, ó. Então a gente investiu aqui o total de 28.328,18 e hoje tem de patrimônio nesse ativo 23.754. Olha que interessante quando a gente coloca os proventos. Então, com os proventos, se eu tivesse reinvestido, eu teria pegado um preço médio mais baixo, estaria gerando mais aluguel mensal, mais dividendo mensal, aumentando o meu yield, comprando uma cotação mais abaixo do que está meu preço médio, diminuir o preço médio, aumentar o yield, aumentar o aluguel mensal. E o patrimônio alocado iria ser maior. Então é interessante a gente estar fazendo esse reinvestimento dos proventos. E de proventos ele entregou aqui 5.838,63. Isso em 2 anos, beleza? Então, apesar de é o meu FII que eu tô com um maior prejuízo, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui, se não me engano é o maior prejuízo, mas contando com os proventos ele ainda está entregando uma boa performance, olha lá. É o maior prejuízo. Tem um fundo aqui de 14, que é o RBVA 11, né? Que é um fundo que tem algumas agências bancárias, alguns FIIs de varejo, né? Então ele é o que está com a maior queda na minha carteira. Valeu ou não valeu a pena? Eu julgo que valeu, porque ele me gerou um fluxo de caixa e com esses proventos aí ainda a gente está com um saldo positivo na conta, né, de 4,46%, isso com os proventos que a gente recebeu. E quanto que tá o yield aí, quanto que a gente está tirando de yield aí de proventos, tá? Deixa eu exibir aqui o yield. Então olha aqui, esse é o yield, eu vou pôr só dos FIIs, tá certo? Deixa eu baixar aqui para vocês verem, né? Tá lá, ó. Então, entregou no ano passado, de 2021, entregou um yield aí de 11,18%. A gente tem agora, nesse ano de 2022, tem mais 3 meses para fechar.
Se ele entregar uma média de 1% aí, a gente vai fechar com 9, 10, 11, 12%, um pouquinho mais, uns 13% de yield aí. Se ele manter entregando esse yield de média de 1 e pouquinho por cento, ó. A média mensal aqui, ó, do ano passado, de 2021, a média mensal fechou quase em 1% aí, 0,93% ao mês. Lembrando, galera, se você tá na fase de acúmulo de patrimônio, é interessante reinvestir todos os proventos, tá? Não use esse dinheiro, faça o reinvestimento para a bola de neve ganhar tração, para os juros compostos trabalharem. Isso que é o interessante aí na renda variável, que você também consegue fazer esse efeito dos juros compostos aí, que é juros sobre juros. Você vai reinvestindo os proventos, com os proventos você consegue comprar mais cota além do seu aporte, isso vai gerando um aumento aí de capital com os juros compostos, fazendo aquela tração na bola de neve, beleza? E na renda fixa, a galera esquece aí, eu já entro aqui comparar aqui qual que rendeu mais. Não faça comparação entre classe de ativo e não invista em um único ativo, tá? Que o risco é muito grande. Então tem uma carteira diversificada. Então ele está entregando aqui, ó, 9% de yield. Quanto que foi a inflação? Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Então, galera, uma coisa que eu vou pôr na balança aqui que muitos esquecem de colocar, né, quando vão comparar renda fixa com renda variável, o fundo imobiliário com o tesouro direto, o que não é sensato fazer, né? Cada ativo é específico, tem sua função específica dentro de uma carteira, então não faz sentido você comparar as duas classes de ativo. Porém, a maior parte da galera esquece de descontar a inflação e o imposto de renda, tá? Então vamos lá. Quanto que foi a inflação em 2021? 10,6%. Quanto que entregou de retorno com os aluguéis, os proventos mensais? 11,18%. Menos, quanto foi a inflação? 10,06%. Menos 10,06%. Igual, então a gente teve um ganho aí só com os aluguéis e os proventos, então a gente conseguiria se proteger da inflação, entregou acima da inflação, que foi 10%, entregou 1,2% anual acima da inflação, beleza? E quanto que o tesouro entregou? Vamos supor aqui, deixa eu dar uma olhada para a gente ver aqui em rentabilidade, para ver se a gente consegue comparar descontando a inflação, tá? Vamos em rentabilidade, prazo, todo o período. Vamos lá, colocar aqui, ó, Tesouro Direto, em 2021. Olha só quanto que o Tesouro entregou aqui, ó, no ano. Então vamos lá, galera. Então o Tesouro entregou aqui no ano, ó, 4,57%. Vamos lá? 4,57% menos quanto foi a inflação acumulada? 10,06%. 10,06. Então, galera, ele entregou aí 5,49% abaixo da inflação, o retorno com o Tesouro Direto. Então, em certos períodos, até o Tesouro não consegue aí te proteger da inflação em alguns períodos, beleza? Então, se você for comparar ativos diferentes, não esqueça de colocar tudo na balança. Lembrando, já vamos fazer uma comparação aqui, ó, pra gente ver quanto teria rendido investir 28 mil no Tesouro Direto e 28 mil no fundo imobiliário IRDM11 no mesmo período de tempo, em 5 anos mais ou menos, né? Então, galera, apesar do fundo Iridium ter entregado um retorno abaixo aí, negativo de 16%, ele compensou com os seus proventos. Então ele ficou 4% positivo. Lembrando, se você for comparar aí, ó, o Tesouro Selic ia entregar uma rentabilidade real negativa de menos 5,49%. Então isso sem descontar o imposto de renda. Se você segurou por um prazo longo ali, o mínimo de imposto é 15%, tá? Então a galera esquece de pôr tudo isso na balança. Descontar a inflação, descontar o imposto de renda e quer comparar o bruto ali, né? Não tem como você comparar, apesar de ser... Não faz sentido você comparar classes de ativos totalmente diferentes. Então vou fazer aqui só para vocês darem uma olhada, uma simulação aqui. Qual se sairia melhor durante um período aí de mais ou menos 5 anos? Investir no fundo Iridium ou investir no Tesouro Selic? Então, ao meu ver, compensou sim investir no fundo Iridium, a gente teria um retorno negativo, porém, se a gente tivesse reinvestindo todos os proventos que ele entregou nele mesmo, a gente teria um preço médio menor,
teria um yield maior, porque a gente ia pegar numa cotação mais baixa, então ele estaria entregando um yield maior na nossa carteira, né? Lembrando que cada pessoa tem um yield, tá? Depende das suas compras, do seu preço médio, cada pessoa vai ter um yield um pouco diferente uma da outra, tá? Se as pessoas compraram mais em quedas maiores, o custo vai cair, consequentemente o yield vai ser maior, tá? Então compensaria, a gente estaria ganhando mais através dos proventos e com um yield maior. Então, ao meu ver, compensou, apesar de não ter entregado nada aí praticamente de resultado, tá? Se for descontar a inflação, a gente perdeu dinheiro no fundo Iridium. Mas vamos comparar num prazo aí de 5 anos, tá? Qual se sairia melhor, investir no Tesouro Selic ou investir no fundo IRDM11? Então, galera, vamos ver aqui qual que valeria mais a pena durante um prazo aí de mais ou menos 5 anos, investir no Tesouro Selic ou investir no fundo IRDM11. Lembrando que vai dar uns 2, 3 meses de diferença, tá? O FII vai ter menos tempo de investimento, o Tesouro um pouquinho mais. E vamos descontar a inflação e ver qual vai ser o retorno aí e descontar o imposto de renda, tá? Então vamos dar uma olhada, vou investir o mesmo tanto que eu investi 28 mil e pouquinho, vou pôr aqui ó, quase 28 mil, ó, 27.850 investidos no Iridium. E aqui pus aqui ó, pra gente simular no Tesouro Selic 2023, no mesmo período, ó, 1/3 de 2023, o aporte aqui ó, primeiro aporte, 8/3 de 2018, então vai ter alguns meses a menos pro fundo imobiliário. Porque ele é um fundo relativamente novo, né? Não tem um histórico tão grande assim de investimento, ele é mais recente, né? Então não vai ter alguns meses aí, mas eu peguei desde o lançamento dele. Então, ó, 27.872 investido no Tesouro Selic. Lembrando aqui deu um pouquinho mais também, cerca de R$20 a mais. Então foi feito esse investimento, mas dá uma olhada aqui, eu fui reinvestindo os proventos todos os meses. Deu um trabalho para mim pegar essas cotações, fazer os aportes, registrar tudo aqui, então para me ajudar, galera, deu um trabalho da peste. Não esqueça de deixar um like se esse conteúdo for relevante para mim poder trazer mais conteúdo assim, se vocês curtirem. Se inscreve se não é inscrito e ativa o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Então vamos lá. Então foi mais ou menos o mesmo aporte. Porém, vamos aqui ó, no portfólio. Deixa eu por aqui, ó, deixa eu tirar os proventos para a gente ver. Porém, reinvestindo, todo mês cai os proventos, a gente foi reinvestindo todos os meses. Então a gente teve o investimento total com os proventos, né? Lembrando que não foi tirado mais dinheiro do bolso, foi feito igual ao Tesouro, a gente fez aquele parte inicial de 27 mil e pouquinho e a parte inicial aqui no fundo de 27 mil e pouquinho. Ah, mas por que teu custo tá 48? Porque a gente, todo mês, todo provento que caía, a gente reinvestia no fundo. Reinvestia, lembrando, não invistam em um único ativo, galera. Diversifiquem sua carteira para vocês diluírem seu risco, não correr o risco da ruína, vai que o fundo quebra, você perde tudo, todo esse dinheiro se você alocar num único ativo. Então olha lá, quanto que ele entregou de retorno? Vamos começar a olhar aqui pro fundo imobiliário. Então a gente total aí de aporte, que reinvestir nos proventos, deu 48.292. E quanto que a gente tem hoje de patrimônio acumulado? 48.700 e pouquinho. Então deu muito pouca coisa de retorno com a valorização. A gente teve 0,89%. Porém, olha que louco. Quanto que a gente teve de rentabilidade mais proventos? Olha isso. 43,37% aí durante esses 5 anos, tá? Com isso contando os proventos mais a rentabilidade. Então, o que é o bacana dos fundos imobiliários é essa geração de renda passiva, o aluguel mensal, os proventos mensais, e você manter o aporte ali, reaportar todos esses proventos. Vamos dar uma olhada aqui ó, nos proventos, quanto que ele estava entregando. Lembrando, a gente só fez um aporte, no começo aí, ó, no primeiro ano ele rendia o quê? Vamos por aqui, ó. Ele pagava mensalmente 105, 104, no fim de dezembro do primeiro ano ali de 2018, 304. E olha só, ano após ano, você reinvestir nos proventos durante esses 5 anos aí, não fechou 5 anos ainda, mas mais ou menos isso, né? Ó, no finalzinho ali, ó, no último ano ele já estava pagando ó, R$600 por mês, R$500, então ele oscilava aí entre 600, 500, vamos por aqui, ó. FIIs, vamos ver quanto de yield que ele tá entregando anualmente. Olha que louco, galera. Então, anualmente ele tá entregando aí, ó,
No ano de 2021, que foi o ano fechado, entregou 14,47% de yield. Olha que da hora. Então, galera, ele entregou acima da inflação. Ó, lembrando que a inflação foi de 2021, 10,6, 10,06, então ele entregou 4,40% acima da inflação. Então ele entregou um retorno real aí para você, apesar de ter em valorização ele não valorizou muito. Através dos proventos aí ele entregou um resultado acima da inflação, beleza? Lembrando que isso aqui é isento de imposto, você não paga imposto. Então qual que foi o ganho total aí? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos pôr em gráfico aqui, ó. Opa, peraí, desculpa, deixa eu pôr aqui, ó, no portfólio. Então a gente tem um patrimônio acumulado aí de 48.723,88. Porque a gente reinvestiu todos os proventos, tá? E a gente fez um aporte inicial de 27.850 ali. Então olha quanto que ele entregou de proventos, 20.513. A gente teve o retorno só de proventos. E cerca de R$ 400 aí de rendimento, né? De valorização. Ah, mas quanto que rendeu o tesouro? Vamos dar uma olhada aqui no tesouro. Então tá aqui, ó, o primeiro aporte, que é um único aporte, né? Você põe ele ter o efeito dos juros compostos. Porém, para você ter esse efeito nos FIIs, você tem que reinvestir todos os proventos, todos os aluguéis mensais. Você todo mês recompra mais cota desse fundo imobiliário. Então a gente investiu 27.872 e vamos ver quanto que ele entregou de retorno. Vamos lá em rentabilidade. Tesouro direto, aqui, ó. Vamos lá, abrir aqui 4 ativos, todos os ativos que a gente tem. Então, olha lá, a gente investiu 27.872, mais ou menos, e hoje a gente tem 8.652, lembrando que aqui tem imposto. Então, ele entregou 31%, já entregou abaixo do que o Fundo Iridium entregou só de proventos. Lembrando que aqui a gente não está descontando a inflação. A gente consegue ver ano a ano? Consegue, eu acho que é aqui. Pera aí, vamos dar uma olhada aqui. Então, quanto que a gente teria acumulado aí de dinheiro? Só com o investimento aí inicial, que a gente ia fazer um único investimento, ele não paga aluguel mensal, não paga proventos mensais, então ele tem os juros compostos com o tempo, né? Vai rendendo juros em cima de juros. Entregou 8.652 de valorização, então a gente tem um patrimônio acumulado de 36.500, sendo que o patrimônio acumulado no fundo imobiliário foi de 48 mil, então a gente já teve 12 mil acima no fundo imobiliário, investindo a mesma quantia, sendo que o FII a gente tem alguns meses a menos aí, não chega a fechar 5 anos certinho, né? Não tem o mesmo período do tesouro. Deixa eu ver se ele consegue puxar aqui para mim a rentabilidade. Rentabilidade, todo o período do tesouro. Vamos puxar o tesouro aqui, vamos lá, tesouro. Olha só que louco, 2021. Quanto que esse tesouro entregou aí pra gente no ano de 2021? Olha só, ele entregou 4,57. Enquanto o de proventos que a gente recebeu aqui, ó, no ano de 2021, 14,47. Isso, galera, que eu não descontei a inflação. Se a gente descontar a inflação, esse FII pagou 4,41% acima da inflação, que 2021 a inflação foi ali, ó, de 10,06%. E outra coisa que a galera esquece de colocar na balança é descontar o IR, né, o imposto de renda. Vamos ver quanto de lucro a gente teria. Isso sem descontar a inflação, só descontando o IR ali no resgate. Então vamos lá, galera, eu vou somar aqui para ver quanto que ele entregou de retorno total aqui, de valorização. Ele entregou 31%, então já entregou abaixo do retorno aí que o Fundo Iridium entregou com os proventos. Então vamos ver lá, ó. A gente investiu lá os 27.800 e pouquinho e tem 36.524,97, tá? Então o lucro foi de 8.652 com 39 menos o imposto de renda, que a galera esquece de pôr na balança. Esquece de descontar a inflação, esquece de descontar o imposto de renda. Lembrando, galera, que cada ativo tem sua função, seja um tesouro Selic ali para você fazer caixa ou fazer uma reserva, ou se você quer
um tesouro aí para mais longo prazo que vai te pagar ali, recompor a inflação, pelo menos. A gente tem o Tesouro IPCA+, que vai te pagar a inflação e mais uma taxinha acima ali. Então ele vai render acima da inflação. Lembrando que o Tesouro Selic tem períodos aí que ele não vai conseguir nem repor a inflação, tá? Depende do período que passar aí de inflação muito alta. Então vamos lá. Então cada um tem o ativo que cabe aí na sua carteira. Tem o seu perfil de investidor, a sua tolerância a risco, tá? Então não faz sentido a gente comparar um ativo, um fundo imobiliário com renda fixa, um fundo imobiliário com ação, não faz sentido. Cada ativo tem sua função, cumpre uma função dentro de uma carteira, de uma estratégia. Então vamos lá, menos os 15% do imposto de renda. Então ele entregou líquido ali pra gente, 7.354,53. Isso sem descontar a inflação. A gente só entregou 31% de retorno sem descontar a inflação. A inflação no período aí de 2021, 10,06. E o fundo imobiliário entregou pra gente aqui, ó, através de proventos, ó, entregou 20.513,86. Mais de 2 vezes o que o Tesouro entregou. Então esse foi o vídeo, galera, mas não faz sentido você comparar ativo com ativo, falando pela 10ª vez. Esse foi o vídeo, galera. Então, ao meu ver, valeu a pena, apesar de estar com prejuízo se a gente for descontar a inflação, mas ele me gerou um fluxo de caixa para mim comprar novos ativos a uns preços melhores. E a minha estratégia agora vai ser realocar tudo que os fundos imobiliários pagarem. Vou fazer a distribuição certinha ali, balancear a carteira com os novos aportes, né, e reinvestir nos FIIs tudo que eles pagarem de proventos. Na fase de acumulação, depois de um período, quando você começar a desfrutar dessa renda, é interessante nos FIIs de papel a gente reinvestir 80% do que ele paga, e nos FIIs de tijolo, tá? Os FIIs de imóveis físicos, eles tendem a ter a valorização ali na reavaliação do imóvel, ajusta pelo IGPM. É interessante a gente consumir parte dessa renda e reinvestir pelo menos 20% para manter pelo menos acima da inflação o seu retorno, tá? Recompor a inflação e não consumir o principal, né? Na fase lá de desfrutar do patrimônio. Na fase de acúmulo é interessante a gente reaportar todos os proventos. Então esse foi o vídeo, galera, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, aprendeu alguma coisa nova, deixa o likezão que o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e divulga para mais pessoas. Se não é inscrito, clica no botãozinho vermelho, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificações de vídeos novos. É isso aí, galera, valeu, um abraço e até o próximo vídeo. Fui! Hey kid, don't ever let them get inside your head.